Olá, meu amigo, minha amiga concurseira, seja muito bem-vindo ao nosso canal Direito para Concursos. Hoje a gente começa aqui o nosso estudo sobre Direito Constitucional para a prova do TRE São Paulo. Primeiro aqui que a gente precisa entender a respeito do edital, de que forma que ele vem lá. Então, para analista judiciário, área judiciária, então se você está prestando essa prova, ele traz aqui algumas matérias anteriormente. Então ele traz ali a respeito da Constituição, então conceito e classificação, poder constituinte também. Então, Constituição, conceito e classificação, poder constituinte, interpretação, aplicabilidade das normas constitucionais, então, na verdade, interpretação e aplicabilidade, controle de constitucionalidade. Aí, se você está estudando para analista judiciário, eu recomendo que você estude essas matérias aqui iniciais e só lá na frente você estuda controle de constitucionalidade, porque é uma matéria muito mais densa, muito mais complicada. Não faz sentido você colocar isso daqui logo no início do seu estudo. Joga controle de constitucionalidade lá para frente, tá bom? Então, sem preocupação, não tem problema nenhum, porque realmente é uma matéria mais densa. E princípios fundamentais vem logo em seguida. Princípios fundamentais aqui é a matéria que é comum aos concursos de analista da área administrativa, área judiciária e técnico judiciário, área administrativa. Então, por isso que a gente vai focar agora primeiramente em princípios fundamentais, porque é aqui do conteúdo programático, é o que está trazendo aqui para técnico judiciário. Por isso que a gente vai focar primeiramente em princípios fundamentais. A gente vai esgotar todo o conteúdo de direito constitucional aqui para técnico e posteriormente a gente começa aqui a fazer uma análise com relação ao edital de analista judiciário, área judiciária também, para a gente ter um material aí que também auxilia as pessoas que estão prestando esse concurso da área judiciária. Tá? Então, primeiramente, a gente vai falar sobre os princípios fundamentais. De que forma que isso vem na sua prova? Princípios fundamentais, eles normalmente vêm aqui perguntando realmente de forma literal. O mais comum aqui é trazer o que está escrito na Constituição Federal, e por isso que eu vou trazer para você aqui a leitura da Constituição Federal, junto com a interpretação e explicação ali a respeito dos conceitos, para você poder entender, mas você já saiba aí que a explicação, as questões normalmente vêm com uma cobrança realmente de letra de lei. Com relação ao TRE São Paulo, tem poucas questões aqui de princípios fundamentais, mas é importante aí que você resolva questões até de outros órgãos, não tem problema nenhum. Joga lá TRT, TRF, TRE, joga todos os cargos e coloca lá princípios fundamentais em direito constitucional. Isso daqui vai permitir que você resolva mais questões do assunto, tá? Já que normalmente não é uma matéria tão cobrada assim. Princípios fundamentais está lá no título 1. Então, o título 1 da nossa Constituição Federal. Primeiro, a Constituição Federal ela começa lá com o preâmbulo, mas já decidiu-se ali que o preâmbulo ele não tem ali uma força de Constituição Federal realmente. Ele ali, na verdade, é uma orientação, é como se fosse uma doutrina, digamos assim. Então, ele não possui essa força jurídica. Aqui, a partir do título 1, sim, a gente começa a falar em uma força jurídica, que está tratando dos princípios fundamentais. Princípios você já sabe, normalmente você já sabe, que é relacionado aqui aos valores. E aqui, então, a gente está falando sobre valores que são tão importantes que ele coloca aqui logo no início da Constituição, que significa dizer que, olha, a Constituição Federal ela deve ser lida com esses valores aqui. Esses são os valores que são fundamentais, isso é, eles fundam a nossa nação, eles são bases para a nossa nação, eles são valores aí que devem permear todo o ordenamento jurídico. Quando eu falo ordenamento jurídico, eu falo aqui de todas as leis, de todos os decretos, de tudo que a gente tem de normativo no nosso país, deve sempre seguir aqui esses valores, tá? Com relação aqui, sempre com relação a tudo, tá? E eu estou falando com relação à edição de leis, então quem cria leis precisa seguir isso daqui, quem executa as leis precisa seguir isso daqui, quem também julga precisa seguir isso daqui. Esses princípios aqui, eles são de extrema relevância, então. Tá? Então, vamos começar aqui o nosso estudo a respeito dos princípios fundamentais. Primeira coisa que ele fala, a República Federativa do Brasil
formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos. Aqui a gente tem bastante coisa para falar, aqui no artigo 1º. Tá? Então presta bastante atenção, porque a gente tem muito assunto para falar. Primeira coisa, né? República Federativa do Brasil. E aqui ele também fala a respeito de uma união indissolúvel, fala sobre estados, municípios e Distrito Federal. Primeiramente, república. Você já deve ter ouvido falar, república nada mais é do que res mais pública. Res significa coisa e pública é o sentido de público mesmo, do povo, né? Então, a república nada mais é aqui do que a forma de governo. A nossa forma de governo, ela é a república. Tá? Então, escreva aí no seu caderno que ela é a forma de governo. Isso é, a república ela possui algumas características que a distinguem de tudo que por exemplo, da monarquia. Tá? Então, a república é diferente de monarquia. Com relação à monarquia, a gente não pode falar que ela representa aqui o povo, que tudo é do povo, que é coisa que o Estado ele possui essa questão pública. Na realidade, na monarquia nós temos ali um detentor do poder, nós temos ali um detentor dos bens, ali, detentor do Estado em si, que é o monarca. Não vamos confundir aqui com o sistema de governo. O sistema de governo ele pode ser, por exemplo, presidencialista, pode ser parlamentarista, isso daqui não interessa para a gente neste momento, tá? Então você pode ter uma república presidencialista, assim como você também pode ter uma monarquia que possui ali um presidente ou então possui um primeiro-ministro. Isso não tem problema, isso não está relacionado a esse nosso assunto neste momento. Nesse primeiro momento a gente está falando a respeito da república, e a república tem características importantes. Algumas das características importantes dela são as seguintes, né? Então, como é uma coisa pública, primeiramente, a gente tem que eleger nossos representantes, correto? Então, como não dá para todo mundo aqui estar participando nas todas as decisões fundamentais, a gente entende que a república ela possui algumas características e a primeira é a eletividade. Tá? Então, eleições. É necessário aqui que haja eleições para a gente poder definir quem são os nossos representantes. Então, a eleição é extremamente importante para definir representantes e, além de eleições, porque as eleições elas não são eternas também na República, porque é importante que haja sempre uma transitoriedade, que aqui as pessoas sejam representadas. Então, nós temos que também, além da eletividade, nós temos a temporariedade. E temos que, então, há apenas um mandato. Isso é, essas pessoas estão como representantes do povo ali para poder tomar as decisões fundamentais. Essa é uma outra característica aqui da República. E uma outra característica também muito importante da República é a necessidade de prestação de contas de todo gestor público, de todo administrador público, de todo eleito também, de todo mundo que possui algum tipo de mandato eletivo precisa estar sempre prestando contas. Porque o que acontece? Ele está gerindo algo público, está gerindo uma coisa pública, não é dele. Em razão disso, ele precisa estar sempre dizendo de que forma que ele utilizou daqueles recursos e comprovar que ele não está tendo nenhum tipo de enriquecimento ilícito, nenhum tipo de favorecimento em razão da função que ele está ocupando. Tá? Então, a República está relacionada aqui, então, a essa forma de governo, como que vai ser realizado esse governo e de que forma que, então, seguindo essas características, né? Na República aqui, eletividade, temporariedade e prestação de contas. Tá? Então, na monarquia, né, a gente não vê essas características aqui. Então, com relação à República, a gente já comentou. Agora, com relação à federação. Então, nós somos uma república, primeiramente, e somos também uma federação.
O que significa dizer que somos uma federação? Federação, a gente agora está falando sobre forma de Estado. De que maneira o Estado se subdivide? E a gente já falou um pouquinho, né, em uma outra aula lá de direito administrativo, a gente falou sobre a diferença entre Estado e governo. O governo ele é transitório, como a gente colocou aqui, que é, né, na República a forma como é exercido aqui o governo, ele precisa ser exercido por aqui mandatos temporários. Então a gente sabe que o governo ele é temporário, é quem está passando por lá naquele momento exercendo atividade governamental. Agora, com relação ao Estado em si, a gente entende que o Estado ele é a representação aqui da República, então, da República Federativa do Brasil, tá? Então, nós temos que a forma do Estado, isso é, como o Estado se subdivide, é da seguinte maneira: União, Estados, Distrito Federal e municípios. Nós temos que o nosso Estado, ele possui aqui, então, esses entes que são autônomos. Tá? Então a gente tem que tomar esse cuidado porque são entes autônomos e ele fala a respeito da autonomia, né? Tá? Então a federação fala a respeito de autonomia aqui. Isso é, então a União ela possui aqui autonomia política, então ela elege ali o seu próprio representante, que é o presidente da República. Os estados, né? Eles elegem aqui os seus próprios representantes também, então governadores, tá? O Distrito Federal também, o município também. E aqui também a autonomia ela é até mais ampla, ela trata aqui de uma questão também financeira, cada um deles possui o seu próprio orçamento, tudo isso define que cada um possui a sua autonomia. Uma questão que a gente não pode confundir, autonomia, que é o que eu falei que esses caras aqui têm, e a gente pode falar a respeito de autonomia mais quando a gente fala lá em organização política administrativa. Aí a gente fala mais sobre autonomia. Aqui a gente está falando sobre autonomia de uma forma mais geral mesmo. A autonomia ela se distingue de soberania. A gente tem que tomar muito cuidado, porque os entes administrativos, que são esses daqui, Estado, União, municípios e Distrito Federal, eles não possuem soberania, eles possuem autonomia. A soberania aqui, a gente vai falar a respeito de soberania aqui nos fundamentos, ela está relacionada aqui a uma questão mais de direito internacional, de reconhecimento perante, primeiramente, com relação às pessoas, aí tem sim um caráter interno também, com relação a todas as pessoas, elas olham a República Federativa e elas falam, olha, isso daqui realmente é soberano, a gente não pode intervir, a gente não pode mexer, e a gente tem que respeitar e se submeter. Então, existe aqui uma supremacia, né, do Estado. Então o Estado ele possui a sua supremacia com relação ao seu povo, tá? Então ele é como se ele estivesse acima aqui do povo. Então existe sim essa questão interna, mas a soberania tem um principal caráter externo, que é demonstrar para todos os outros estados que ali o seu Estado, então a sua República Federativa do Brasil, aí sim a República nós podemos dizer que é soberana. Tá? Então, com relação aos outros estados, aos outros países, eles precisam respeitar o nosso país e entender que nós temos um governo constituído, nós temos um povo e nós temos um território. São as três questões que formam um Estado e precisam ser respeitadas dentro do critério da soberania. A soberania, então, ela normalmente é vista dentro desse viés aqui relacionado a outros estados. Então, uma soberania que garante aqui que a gente não vai sofrer nenhum tipo de intervenção de um outro país. Não pode aqui vir um país e simplesmente entrar no nosso país aqui e ficar querendo tomar conta das coisas. Não, quem toma conta das coisas aqui dentro do nosso país, dentro do nosso território, é o nosso país. Isso daqui é o critério de soberania. Então a gente não confunde a autonomia. Um estado, por exemplo, o estado de São Paulo, ele não possui soberania, ele não é reconhecido internacionalmente como ali um ente que não pode sofrer nenhum tipo de intervenção e tudo mais. Ele não possui esse caráter internacional. Ele não possui ali a possibilidade, por exemplo, de negociar com outros países em pé de igualdade,
quem possui pé de igualdade com os outros países é o Brasil como um todo, e não os seus estados separados. Por isso que normalmente quando é firmado aqui um tratado, alguma convenção, ela é realizada aqui pela República Federativa do Brasil. Aí o que algumas pessoas acabam confundindo, eles falam, olha, mas não é a União, né, que faz esse tipo de negociação, já ouvi falar lá que é o presidente que, junto com seus diplomatas, depois possui ali uma atuação do Congresso, tudo isso relacionado à União, tudo mais. Não, beleza. O que a gente tem na realidade é que a União, ela representa a República Federativa do Brasil nos seus tratos internacionais. É isso que acontece. Na verdade, ela é uma representante da República Federativa, mas quando ela atua externamente, ela está, na verdade, representando a República. Ela não está atuando simplesmente como União. Tá? Ela atua ali como um todo. Por isso que, às vezes, é possível, inclusive, às vezes, né, a União ela não pode intervir em algum aspecto do Estado. Então, por exemplo, alguma questão tributária, né, que é específica de algum Estado. Aí a União ela não pode intervir nessa questão tributária. Mas quando ela atua externamente, quando ela atua internacionalmente, e ela, por exemplo, firma algum tratado, ela está atuando como república. Aí ela poderia sim intervir em alguma questão tributária relacionada a um Estado, já que ela está atuando ali de uma forma soberana, de uma forma em que garante que ela está representando a República Federativa do Brasil como um todo. Tá? Então, fica claro aqui essas questões. Primeiramente, a República, a gente fala em forma de governo, e federação, a gente fala em forma de Estado. A federação, ela aqui se contrapõe ao Estado unitário. O Estado unitário, ele é muito utilizado em alguns países na Europa, ele traz ali uma subdivisão dentro do Estado meramente administrativa. Então, aquelas regiões administrativas, elas não possuem autonomia da forma como a União, Estado, Distrito Federal e municípios possuem aqui no Brasil. Então, o Estado unitário, ele, na verdade, não possui essa divisão que a gente tem, ela possui simplesmente uma subdivisão para fins administrativos. Então, às vezes, você tem ali um representante administrativo, mas, no fim das contas, o que você tem é somente a União. Você tem a União e ela se subdivide só para fins ali de tornar mais eficiente o trabalho governamental ali, de tornar o trabalho mais simples, tá? Então, muito diferente do nosso aqui, em que a gente tem essa situação de autonomia. O Brasil é um pouco diferente dos outros países também, porque entrega autonomia para os municípios, e os municípios estão lá dispostos na Constituição Federal também como esses entes federados. Isso é um pouco diferente de outros países também. Uma outra questão, ele fala sobre a união indissolúvel. Isso significa que eles não podem se separar. Isso é extremamente importante. Indissolúvel significa que não há direito de secessão. Você vai ver isso daqui em algumas provas, falando a respeito de secessão. Nada mais é aqui do que o direito de poder se separar. Significa dizer, por exemplo, o estado de Pernambuco vai lá e fala, olha, eu não quero mais fazer parte do Brasil, da República Federativa. Você não possui, né, o estado de Pernambuco não possui o direito de secessão, ele não possui o direito de se separar do Brasil, porque a nossa Constituição aqui no caput do artigo 1º já está falando, ela é formada pela união indissolúvel, isso não se dissolve, isso não pode quebrar, isso deve acontecer dessa forma, eles são unidos, esses estados, municípios e IDF. Outra coisa, Estado Democrático de Direito. Olha o tanto de conceito que a gente tem aqui no artigo 1º. Então, o artigo 1º, muito importante, a gente toma aqui algum tempo realmente estudando ele, porque ele possui aqui uma relevância muito grande, você precisa entender bem esse artigo, tá? Então, leia com muita atenção. O Estado Democrático de Direito, né? Então, primeiro, o Estado, quando a gente fala em democrático, a gente está falando sobre um tipo de regime, político, tá? Então, a democracia é a forma como a gente
elege aqui os nossos representantes. Aqui existe a possibilidade do povo participar diretamente na forma como o Estado ele toma suas decisões. Então aqui a gente está falando tanto de uma participação quanto também de uma representação. Ambas estão aqui representadas na democracia, no conceito de democracia. A gente pode entender que ela pode ser efetivada por meio da representação, então não tem problema nenhum. A gente fala aqui em uma democracia representativa, não tem problema nenhum. Mas a nossa democracia, além de representativa, ela também é participativa, porque ela permite que o povo também tome parte das decisões estatais. Tá? Então, por exemplo, formulação de orçamento, é possível que aqui o povo participe no momento em que está sendo formulado ali. Tá? Então, também, por exemplo, a necessidade de transparência do Estado, tudo isso é para permitir que haja um controle social com relação a tudo que o Estado faz. Por isso aqui também nós podemos dizer que nós temos essa democracia que é tanto participativa quanto também representativa. Tá? Vamos tomar muito cuidado. A nossa democracia aqui, ela possui esse caráter amplo de participação do povo. E de direito. Por que de direito? Porque o Estado, embora o Estado que seja responsável por criar as regras, o Estado cria as regras, mas ele também se submete às regras. Então a gente pode dizer, por exemplo, que há uma responsabilidade do Estado quando ele comete algum tipo de ilícito. E às vezes mesmo quando ele nem comete ilícito, às vezes ele está ali agindo dentro da lei, mas ele pode ali acabar agindo de uma forma além do que se esperava. Em razão disso aqui, mesmo quando isso acontece, ele precisa ali ser responsabilizado. Quando a gente fala, às vezes, em estados que são absolutistas, né, a gente fala em irresponsabilidade estatal. É aquela ideia do the king can do no wrong, o rei não erra. Aqui não, a gente está falando, olha, a gente está em um Estado e o Estado ele cria as regras ali sempre representando o povo em razão de sermos uma democracia, né? Então ele vai sempre utilizar ali das necessidades públicas para poder agir e ele responde ali por aquilo também que ele define ali. Então todas as regras ali também se aplicam ao próprio Estado. Por isso que ele é um Estado democrático de direito. Muito importante isso daqui também, lembrando que a nossa Constituição ela é de 1988 e ela traz então essa ideia da redemocratização do Estado. Lembrando que a gente tinha passado ali por um período de uma ditadura em que a gente não possuía um Estado democrático de direito. Tá? Então aqui uma grande reformulação que traz a Constituição de 1988. Então, conceitos mais importantes aqui, você saber o que é república, você saber o que é federação, saber o que é União, Estados, municípios e Distrito Federal, né? Saber que eles são aqui constituídos de uma união que não se dissolve, então não existe direito de secessão. Também entender o que é um Estado democrático de direito. Tudo isso aqui a gente trouxe. Também saber a diferença entre autonomia e soberania, porque agora a gente vai ver aqui os fundamentos. E um dos fundamentos é a soberania. A gente está falando sobre a república, lembrando, né? Então, a república, sim, ela é soberana. Então, esse primeiro aqui fundamento, o primeiro fundamento é a soberania. Segundo aqui fundamento é a cidadania. A cidadania ela pode ser trazida dentro de duas situações. A primeira situação é entender a cidadania de uma forma ampla, que seria aqui a capacidade de você adquirir direitos. Isso daqui, a capacidade de uma pessoa que está aqui vivendo naquele estado específico, ela possui aqui a possibilidade de ter direitos. Só a mera possibilidade de ter direitos já garante que ela seja um cidadão em caráter amplo, beleza? Quando a gente fala em um sentido mais estrito, né, estrito sensu, um sentido mais restrito de interpretação, a gente entende que a cidadania ela está relacionada aqui à possibilidade da pessoa possuir direitos políticos. Aí já, né, então,
um conceito mais estrito de cidadania, tá? A possibilidade da pessoa ter direitos políticos, exercer direitos políticos. Então, tanto a possibilidade de ser eleita, ela pode ser eleita, então ela pode se tornar um representante ali do Estado, do povo, né? Como ela pode também eleger os seus representantes, tá? Isso daqui é a cidadania vista dentro de um sentido estrito. Aqui ele abrange as duas formas de cidadania, tanto a ampla quanto a específica aqui relacionada aos direitos políticos. Dignidade da pessoa humana, que hoje aqui é com certeza um dos princípios mais importantes que a gente tem dentro do nosso ordenamento jurídico. Ele acaba aqui orientando muitas decisões judiciais atualmente. A dignidade da pessoa humana está relacionada aqui à necessidade de estar se respeitando as pessoas. Então, a pessoa, ela possui um valor intrínseco, independente do que ela fizer, independente da profissão, independente do seu credo, independente ali de qualquer coisa. Ela possui um valor intrínseco. O simples fato dela ser uma pessoa, e aqui ele traz essa ideia de pessoa humana, né? Mas o simples fato dela ser uma pessoa faz com que ela tenha essa dignidade, traz esse caráter aqui para a pessoa. Isso daqui depois vai trazer várias vertentes, né? Tem várias vertentes que acabam vindo disso daqui. Então, o próprio fato das pessoas possuírem personalidade, então todas as pessoas possuem personalidade, é uma situação aqui que já diz, olha, as pessoas elas precisam ser respeitadas simplesmente pelo fato delas serem pessoas, beleza? Aqui é um princípio muito amplo, ela tem aqui diversas aplicações, então a gente não consegue também mensurar aqui e falar sobre todos os aspectos que ela traz. Valores sociais do trabalho, então valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Então aqui é uma valorização ao trabalho, tá? Então é importante aqui, a gente sabe que o nosso país não vai conseguir, né? Ele está aqui valorizando, está colocando como um princípio fundamental o valor do trabalho, tá? Então o valor social do trabalho, está dizendo, olha, o trabalho ele possui um valor aqui essencial para a sociedade. Sem o trabalho, a nossa sociedade ela não vai conseguir se manter. E também valorizando aqui a livre iniciativa, que é a possibilidade de você iniciar o seu próprio negócio, de você realizar aqui as questões realmente relacionadas à sua liberdade, tá? Aqui está relacionada à liberdade de atuação nas mais diversas esferas. Pode ser em questão empreendedora, pode ser em outras questões também de associação, por exemplo. Você pode criar uma associação, uma fundação. Existe aqui uma livre iniciativa com relação aos mais diversos âmbitos. Então, a liberdade também, ela é aqui um dos princípios fundamentais nesse sentido aqui de livre iniciativa. E o pluralismo político. Aqui tomar cuidado porque pluralismo político ele está dentro da ideia de uma diversidade política. É possível, então, que haja aqui, que as pessoas sejam ecléticas, cada um pode pensar o que quiser, né? Lembrando aqui que a gente está em uma situação de democracia. É possível, então, que haja os mais diversos grupos políticos, não tem problema nenhum, isso é estimulado pela nossa Constituição Federal. É importante que cada pessoa possua a sua interpretação da vida, que possua a sua própria filosofia, e é isso que está relacionado ao pluralismo político. Cada um vai pensar da forma como entende correta a vida, como entende correta como as coisas devem ser feitas. O que a gente tem que tomar cuidado aqui? Ele está falando de pluralismo político, ele está falando de várias formas de se pensar. Aqui ele não está falando sobre pluripartidarismo. Eu já vi muita prova querer confundir candidato, falando que é aqui trazido como fundamento da República o pluripartidarismo. E não é, tá? Aqui não é o pluripartidarismo que é o princípio fundamental, e sim o pluralismo político, as várias formas de se pensar política. O pluripartidarismo seria aqui a necessidade de existirem vários partidos. Não é isso que traz o princípio fundamental aqui.
Gente, então, muito importante que você decore aqui esses princípios. Uma forma de se decorar que o pessoal gosta normalmente de fazer mnemônico é so, si, di, va, plu. So, si, di, va, plu. Então, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho da livre iniciativa e pluralismo político. Aqui uma forma de você decorar so, si, di, va, plu. Tá? Porque muitas vezes ele é cobrado de uma forma literal, ele vai querer saber, olha, qual o princípio fundamental? Desculpa, né? Qual o fundamento da República? Tá? Ele não vai trazer aqui como princípio fundamental, porque dentro de princípios fundamentais você vai ver que vai ser trazido também, por exemplo, objetivos. E ele vai querer te confundir os objetivos da República com os fundamentos da República. Os fundamentos são esses aqui, so, si, di, va, plu. Tá? Escreva aí fundamentos: soberania, cidadania, dignidade, valores sociais e pluralismo político. E para a gente finalizar a aula de hoje, ele fala no parágrafo único que todo poder emana do povo. Então, o poder, quem possui é o povo. Então, a gente vê aqui que nós somos, né, uma república, né? Tudo é do povo. E nós somos também uma democracia, uma república democrática. E esse poder ele vai ser exercido por meio de representantes. Aqui, então, relacionado àquilo que eu falei para vocês. Então, a nossa democracia ela pode ser realizada aqui de uma forma representativa, que são eleitos, né? Então, representantes eleitos. Aqui, então, um critério da República, que é a necessidade de eleição, ou então vai ser exercida aqui a democracia de forma direta, que foi o que eu falei para vocês. Você pode exercer a democracia de diversas formas. Existe a possibilidade, né, de referendo, de plebiscito, aqui são as mais clássicas formas de se exercer diretamente esse poder, mas existem outras formas também, ação popular, diversas outras formas aqui de você exercer diretamente. Iniciativa popular de lei também pode aqui garantir isso, tá? Então, outras formas de utilizar aqui diretamente desse poder, tá? Então, a gente vai finalizando aqui a nossa aula de hoje. Espero que tenha aí esclarecido algumas questões importantes para você. Você precisa saber, além de decorar todo esse artigo, é importante que você entenda cada uma dessas hipóteses para você não ter dúvida futuramente, tá? Porque, com certeza, algumas provas cobram a letra da lei, mas algumas querem complicar um pouquinho mais, tá bom? Então, muito obrigado por assistir até o final. Um grande abraço para você. Bons estudos.